Pegando uma base aqui, um gancho. Depois que os anjos são criados, você entrando aqui no seu pensamento, eles são criados, são formados. Pronto, Deus criou. E aí, muitos aqui, com certeza, vai estar com um pouco dessa dúvida, vai ter uma espécie de, nós falamos aqui nos bastidores, hierarquia. Sim, sim. Né? É onde você vai entrar agora, falar sobre qual a hierarquia desses anjos, quais os tipos de anjos, que depois que eles são formados, lá no céu não é bagunça não, né? Lá no céu o negócio é com ordem e decência. Então, se Deus formou, Ele colocou cada anjo com a sua função. Tu quer discorrer falando sobre qual a hierarquia desses anjos? Sim, sim, quais são os tipos de anjos? Né? Porque o pessoal, muitos, eu vou dizer o pessoal aqui, o povão, o crente, ele... só tem um anjo Miguel. Qual a função dele? Gabriel, qual a função? Há muita gente, pasmem os senhores, que tem essa dúvida. Sim, que não sim. sabe. Então, meu querido, dê lugar aí. Pois não, meu pastor, falando acerca da hierarquia, da classificação, e também categoria. São várias terminologias, mas é a mesma coisa. Classificação, categoria ou hierarquia dos anjos. Pela Bíblia, pastor Jefferson, existem 4 categorias de anjos. A primeira que eu quero destacar com vocês é o anjo, que nós explicamos, né, a princípio da nossa fala. Anjo significa mensageiro, né? Ângelos no grego e malak no hebraico. A segunda categoria é os serafins. O que significa a palavra serafim? Vem de seraf, significa fogo ardente, luzeiro, aquele que arde com fogo. E esse serafim aqui, pasmem os senhores, é mencionado só uma vez. Só uma vez em Isaías, capítulo 6. Isaías, né? Isso. Dê lugar, queridão. Então lá em Isaías ele vai ter uma visão, né, um período de crise, quando provavelmente, segundo historiadores, o seu tio Uzias morre, que Isaías era o único dos profetas, né? Interessante, Eduardo. Que tinha sangue azul nas vezes, né? Nós vemos aí uma classe de ministros hoje. Já está descendo um serafim aqui. Se a Bíblia Sagrada apareceu só essa vez, como é que ele está vindo na terra, né? Já está descendo um serafim. O serafim está entrando aqui na igreja. Não vá nessa onda não, moral, né, Eduardo? Né? Tem moral, né, rapaz? Dê lugar, querido. Então ele teve aquela visão, né, transcendental, sobrenatural dos serafins que voavam e traziam uma brasa de fogo, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, né? Yahvé Tsabaoth, toda a terra está cheia da sua glória, né? Isso. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terceira classe que eu quero destacar, queridos, dentro da categoria dos anjos, é o arcanjo. Isso. O que significa a palavra arcanjo? A junção de 2 palavras gregas, né? Arque, que significa chefe, e ângelos, ou seja, chefe dos anjos. E a Bíblia, meu querido Jefferson, só vai citar um arcanjo. Um arcanjo. Existe um certo debate que tem gerado muitas controvérsias, né? Muitas polêmicas acerca de Gabriel. Mas Gabriel, ele não recebe essa nomenclatura de arcanjo. Somente Miguel recebe essa nomenclatura. É o arcanjo Miguel. E tem muitos aí, o Eduardo, meu amigo, que alguns comentaristas, isso aqui é a visão de alguns comentaristas, que ao longo da história, eles vão defender que Miguel seria uma pessoa, da segunda pessoa ali da Trindade. Né? Alguns comentaristas, sim. Mas isto não é sustentável biblicamente, né? Os adventistas, eles pregam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. A mesma pessoa, né? Então, mas sustentamento bíblico não... Não. Sustento não bíblico, amparo bíblico não tem. Não tem. Eles pegam textos isolados, isso, querendo encaixar, como subterfúgio para criar uma doutrina. Isso. Né? E a doutrina, você sabe, existe uma regra doutrinária, que é a regra da hermenêutica, que para se formar uma doutrina eu preciso de, no máximo, três textos. 3 textos para criar uma doutrina. Então, são aberrações. Isso. A gente pode voltar outro dia aqui para falar sobre seitas e heresias. Né? Isso, é muito bom, um tema muito bom. Falar sobre seitas e heresias. Bem. Então, meu querido, vá discorrendo aí, quando os irmãos começarem a fazer alguma pergunta, nós estamos aqui com a luz da Bíblia Sagrada, com o nosso evangelista, para tentar aqui lhe responder. E se eu não souber responder, temos aqui 2 gigantes, né, na pregação, o pastor Jefferson e o pastor Gabriel, né?
Ainda tem de quebra duas pastoras aqui que tem Bíblia também na veia, né? Glória. Pastora Thalita e pastora Josélia. Sim, queridos, o arcanjo, a Bíblia só menciona com essa terminologia só o arcanjo Miguel. E nós encontramos Miguel sendo citado tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Miguel é citado por duas vezes. Lá no Daniel capítulo 10, versos 13 a 26, e em Daniel capítulo 12, quando ele é chamado de um dos primeiros príncipes, né? E no Novo Testamento, Gabriel é mencionado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 16, quando vai tratar acerca da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, e é citado também na carta de Judas, versículo 9, que Judas não tem capítulo, né? Judas, versículo 9, que é aquela parte quando Satanás contendia acerca do corpo de Moisés, e ele foi expulso lá, em nome do Senhor, pelo arcanjo Miguel. E nós temos a quarta categoria dos anjos, que são os querubins, pastor Jefferson. Que são os querubins, né? Ezequiel, lá no capítulo 1 do seu livro, vai ter uma visão tremenda, né? Ele está lá na beira do rio Quebar, tirando barro, trabalhando, de repente os céus se abrem, e ele tem visões de querubins com 4 rostos. Meu Deus. Daqui a pouco eu vou me aprofundar acerca dessa temática. E ele veio o querubim com rosto de homem, com rosto de leão, com rosto de boi e com rosto de águia. E aquilo ali é profético, porque os 4 rostos daquele querubim fala dos 4 temperamentos de Yahvé e também fala dos 4 evangelhos. Isso. Nós vamos já entrar nessa temática de forma mais pormenorizada. Então, queridos, nós vemos também na Bíblia, né, a menção dos querubins. No livro que eu falei, Ezequiel 1, no Éden, após o homem e a mulher pecar, nós vemos que Deus coloca querubins ali ao redor do jardim. Pela primeira vez na Bíblia, né? Falando ali sobre após a queda, não é isso? A primeira vez que querubins são mencionados na Bíblia é após... 3:24. Isso. Rapaz, é muito bom conversar com gente profunda, né? Aleluia. Quem sou eu, viu? Meu Deus. Interessante aí, Eduardo, estou discorrendo, porque nós vamos conversando e nós vamos abrindo aqui a mente, né? Pelo aquilo que nós já lemos, pelo aquilo que a gente, o pouco que a gente tem, você falando aí, é algo muito interessante, porque tem muita gente que até lê, mas não pega logo de imediato aquilo que o Senhor tem a transmitir para nós. Você falando aí, muita gente aqui falando dos querubins, né? Eles aparecem pela primeira vez, né? Que o Eduardo falou aqui, muito bem explicativo, na Bíblia após a queda do homem, depois de pecarem ali contra Deus. Então Adão e Eva foram proibidos pelo Senhor, né, de se aproximarem da árvore da vida. Então Deus colocou querubins, não foi arcanjo não, foi querubins para guardarem ali o local. Cada um desses anjos, eles têm uma função específica, particular, né? E os querubins vem da palavra querube, que significa guardiões ou protetores. E todas as vezes que querubins são mencionados na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como nas páginas neotestamentárias, estão ligadas à glória de Deus. Então eles são guardiões da glória de Deus. Quando o homem e a mulher pecam, para que propósito Deus coloca querubins ali, protegendo o caminho que dava acesso à árvore da vida, junto com aquela espada flamejante, para guardar, para que o homem e a mulher não comessem também do fruto da árvore da vida e fossem eternos e sem perdão. Olha só. Então os querubins estão atrelados a... E nós vemos também, pastor Jefferson, os querubins alados em cima da tampa da arca, chamada propiciatório, né? Isso. Havia 2 imagens lá de querubins. Tem até pessoas, pastor Gabriel, meu nobre, que indagam, mas lá nos 10 mandamentos, Deus proíbe, né, o culto às imagens, né? Não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás a ela, não darás culto. E por que Deus ordenou, por intermédio de Moisés, que se fabricasse 2 querubins de ouro alados em cima da tampa da arca? Olha só. Deus mandou fazer, Deus não mandou adorar. Meu pai. Uma coisa venerar, uma diferença, outra coisa fazer, né? Então, essa foi a definição da categoria dos anjos, da classificação hierárquica dos anjos, meu pastor. Ele só ali falando sobre os anjos ali do propiciatório, eles só guardavam, eles observavam ali o propiciatório, né? A Bíblia diz também que os querubins, eles constituem a carruagem que Deus desce à terra.
Negócio é, esses querubins aqui, eles... Está lá em Ezequiel 1. Isso, 2 Samuel 22, verso 11, né, Salmo 18. Então tudo isso indica uma categoria, né? A categoria que os querubins ocupam. Mas dê lugar, querido, descorra aí falando, você está na visão Jefferson, dos querubins. Só um detalhe aqui, queridos, acerca de arcanjos. Sim. Então anote aí no seu caderno, tá? Não perca nada do que está sendo falado aqui, porque vai te ajudar muito. Arcanjo, a Bíblia só cita um arcanjo. Isso. Mas dentro da tradição judaica há um livro apócrifo, que são os livros que deuterocanônicos, que não passaram no canon, por causa do teor doutrinário que esses livros ensinam, né, como Macabeu, Judite, Tobias e tantos outros livros apócrifos. Tem um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, que vai ensinar que existem mais 7 arcanjos. Isso. E o nome deles vai ser Uriel, Rafael, Raquel, Zaracael, Musael, Gabriel e Remuel. Olha só. Olha que coisa, né, gente? E foi até uma pergunta que um irmão me fez hoje, mas Rafael na Bíblia, não, isso aí não está no cânon, vamos deixar isso aí para outra, porque eu conheço um Rafael, mas lá da outra igreja, deixa para depois. Então dê lugar. Mas então, na nossa Bíblia, arcanjo apenas... Só Miguel. Só Miguel. Só Miguel. Amém? Você que costuma aí chamar o Rafael, anjo, não sei, só esse arcanjo aqui, só é Miguel. E detalhe que todos esses nomes terminam com El, né? Isso. Ou seja, que glorificam a Deus. Isso. Mas não existe base bíblica. Esses arcanjos é segundo um livro apócrifo, gente. E livro apócrifo não é compêndio doutrinário para a igreja. Os livros apócrifos significa espúrios, sem inspiração. Meu Deus. A Igreja Católica aderiu a esses livros, né? E acrescentaram, adicionaram a sua Bíblia, mas a Bíblia protestante ela é composta de apenas 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento.